Boa, rapaziada. Informação aí agora do pilhado sobre o Cavani aonde? Corinthians. O Corinthians abriu oficialmente negociações com o atacante uruguaio Cavani. A informação inicial traz duas cartas na manga do Timão para trazê-lo. Sucesso internacional de Vitor Pereira e um salário mensal de 1,8 milhões. Já corre aqui embaixo, deixa sua opinião e vamos para mais um vídeo. Sei que é daquelas notícias que a galera vai falar assim, agora o canal só fala de Corinthians aqui nos comentários. Mas fazer o quê se a gente não tá com muita notícia do Palmeiras? Pois é, Cavani no Corinthians, o que que eu acho disso tudo? Bom, vamos começar falando a respeito do que eu sinto da audiência aqui do canal, que é claro que eu sei que não representa a totalidade da torcida do Palmeiras. Mas eu pego pelos vídeos e pelas lives a opinião da galera. Esse tipo de jogador assusta o Palmeiras. Não é o tipo de jogador que a gente vai ver a nossa diretoria, infelizmente, buscar no mercado. É quase que certo pensar que é loucura falar de Cavani no Palmeiras. Claro que eu gostaria muito de ser surpreendido, né? De ter uma grata surpresa de ver o Cavani vestindo a camisa do Palmeiras no meio do ano. E é claro que se ele reforçar qualquer time do Brasil, assim como o Hulk fez gols, se destacou, ele também ia se destacar aqui no Brasil, ia se destacar no Boca Juniors, ia se destacar no River Plate, até no futebol uruguaio, se ele de repente voltar a jogar no Uruguai, querer jogar no Uruguai, ele com certeza vai se destacar onde ele jogar. Claro que em alguns times ele vai ter um poder de destaque maior. Quando a gente olha para o futebol brasileiro, a gente vê alguns caminhos para o Cavani. O Palmeiras poderia ser esse caminho se a gente não achasse absurdo pagar para um jogador de 35 anos 1,8 milhões, por exemplo. E eu não entendo porque acho absurdo. Sabe por quê? Se a gente levar em consideração alguns jogadores experientes que passaram nos últimos anos, Zé Roberto, o próprio Felipe Melo, Fernando Praz e Ailson, esses jogadores trouxeram para nós resultado esportivo. Marcos Rocha também. Não chegou aqui um garoto e não é um garoto, né? Claro que não tinha 35 anos quando chegou aqui, mas também não era garoto. Então, os jogadores que têm uma rodagem, eles respondem bem aqui no Palmeiras. Eu não entendo por que que o Palmeiras sequer cogita um Cavani, uma vez que seria um sucesso de marketing e tudo mais. E pensando nessa operação de marketing, o Corinthians tem capacidade de trazer o Cavani. Claro que o Corinthians tem capacidade também de não pagar o Cavani. Uma vez que já deve demais, é bem possível o Corinthians não conseguir pagar o Cavani. Deixa eu colocar aqui, rapaziada, o óculos, porque essa luz aqui do monitor ela é complicada, cara. Mas vamos lá. Até porque eu tô gravando o vídeo aqui pra vocês quase 2 horas da manhã, tá? Então é por isso também. Mas ó, o Corinthians pode sim pensar no Cavani e, cara, o Cavani ajudaria demais o Corinthians. A verdade é que se o Corinthians conseguisse fechar com o Cavani, conseguisse trazer o Cavani para reforçar o Corinthians, eu acho que seria a maior operação depois de Ronaldo Fenômeno. E das contratações do futebol brasileiro, seria uma das maiores dos últimos anos. O Corinthians já trabalhou nesse cenário com o Ronaldo, e é claro que a gente não está muito acostumado. É claro que o Ronaldo é muito maior que o Cavani também. Agora, se o Corinthians também trouxer, uma verdade que a gente tem é que o Corinthians está indo numa contramão do futebol brasileiro que a gente precisa esperar a temporada acabar para entender se isso vai dar certo ou não. Porque vai ser o time mais velho do Brasil, consegue ser muito mais velho que o time do Flamengo. Se a gente pegar a base do time titular do Corinthians e a base do time titular do Flamengo, que já não é um time tão jovem assim, o Corinthians consegue ser mais velho, consegue ter uma base mais envelhecida do que o próprio Flamengo. Será que isso dá resultado no Brasil? Hoje a gente está vendo o Corinthians líder do Campeonato Brasileiro, mas até quando vai isso? Será que o Corinthians vai conseguir repetir 2017 com um time mais experiente? Lembrando que a base de 2017 tinham jogadores que estavam ali num momento técnico bom e que não eram tão velhos, né? E outros que apareceram, como o próprio volante que voltou aí, o meio-campista, o Maicon, né? Então, o Corinthians em 2017 tinha um pensamento e uma gestão de time diferente do que ele está pensando em 2022. O Corinthians ficaria mais velho, mas eu acho que sim, é possível você ter resultado desportivo a curto prazo com um time mais velho. O problema é o longo prazo. Então, comentando esse rumor, essa notícia aí que saiu na. Foi o Pilhado que trouxe, mas tem outros sites falando sobre essa possibilidade também. Eu acho que estão potencializando o que o Cavani falou. E, cara, você vê o Cavani falar do Palmeiras e falar do Chelsea. Sabe? Você vê, ele citou o Palmeiras. Ele não falou só o final do Mundial. E, cara, nem isso é o suficiente para nossa diretoria cogitar, conversar.
Leila Pereira estava há semanas atrás pedindo nomes. Tá aí aqui o nome. Tá aqui o nome. Vai ser difícil achar um Cavani de 22 anos. Você quer um Cavani, ele tem 35. Tá aqui o nome. Mas é bem provável, se a gente analisar aqui o futebol brasileiro, Corinthians, aqui em São Paulo e Palmeiras. Lá no Rio de Janeiro seria o Flamengo se não tivesse dois centroavantes. Botafogo. Esses são os times olhando hoje. Cruzeiro, se hoje tivesse na Série A, sei lá se tentaria loucura, o Vasco agora, não sei. Mas hoje eu acho muito difícil. Tinha que ser um projeto muito surreal para o Cavani aceitar. Então, quando a gente olha para a Série A, são esses três times. Só que o Palmeiras correndo lá por trás, porque a gente não entende. Na verdade, tem alguma coisa na gestão de grupo do Palmeiras que entende que esse jogador queima, cara, quebraria o elenco no meio. Tem gente que, inclusive, compra essa narrativa. Então, a gente vai ter que fechar com o time que tem e entender, quando a gente olha para o mercado, que principalmente nesse meio de ano, terão outros Cavanis, né? Vai ter outras oportunidades parecidas. Mas jogador lá na Europa, de 22, 23, 24 anos, não vai ter. Ou a gente vai buscar na Série B, ou a gente tenta tirar de algum time da Série A, ou tenta trazer da base. Enfim, queria muito saber a sua opinião. E, cara, se o Corinthians fechar essa contratação, velho, de verdade, é observar para ver o que que vai acontecer, porque realmente é um time que vai ficar mais forte, porém mais velho. E a gente vai ter que entender se esse time pode dar resultado, né? Já tem Renato Augusto, William, Paulinho que se machucou, não sei a gravidade da lesão, o próprio Cavani, os laterais que não são jovens, um zagueiro que não é jovem, um goleiro que não é jovem, enfim. Então, por hora é líder, mas seria um baita de um atrativo futebol brasileiro. Porém, seria diferente minimamente, uma vez que eu acho que o planejamento do Corinthians, caso traga, né, caso pense num Cavani, por exemplo, de verdade, que isso não seja só um rumor de mercado, é porque o nosso calendário esse ano é mais curto. Os caras estão apostando todas as fichas em ganhar alguma coisa. É assim que eu consigo analisar. Comenta aqui a sua opinião, que é muito importante para o canal. Tamo junto, rapaziada. Bom dia a todos, até a próxima e valeu!